Amados irmãos, sejam bem-vindos para mais uma videoaula de apoio à Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando esse trimestre o tema Pneumatologia, a pessoa e a obra do Espírito Santo, da revista Ensinamentos Bíblicos, lançado pela editora DSA. E neste momento estaremos estudando a lição de número 6, cujo tema é O Espírito Santo e o Ministério de Jesus. Estão nos acompanhando, que estarão ministrando esta aula, este comentário da lição de número 6, nossos amados irmãos professores, irmão Daniel e também nossa irmã Cecília, que hoje estarão cooperando conosco, cooperando neste momento que o objetivo é auxiliar os amados irmãos professores na preparação da sua aula, meditando neste momento junto contigo para esta lição. O texto-chave da lição está em Lucas capítulo 4, versículo 18, que diz: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. A leitura bíblica em classe é do capítulo 4 de Lucas, dos versículos 14 até o 21, que diz: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Nós já abordamos nesse trimestre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, já vimos também na lição anterior a introdução da atuação do Espírito Santo no início do Novo Testamento, na preparação do caminho para o Senhor Jesus Cristo através de algumas pessoas, de algumas vidas e o profeta João Batista. E chegamos agora no momento onde abordaremos o Espírito Santo no ministério de Jesus, que na sua encarnação, ele estava numa situação diferenciada, onde ele abriu mão dos atributos divinos e está ali como homem, então ele dependeu do Espírito Santo para exercer o seu ministério. Sobre isso que nós vamos abordar nesta lição. Nossa irmã Cecília já vai adentrar aqui nessa leitura bíblica que foi lida. Olá, a paz do Senhor para todos. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar desse texto que eu acho esse texto assim fenomenal, simplesmente fenomenal pelo conteúdo apresentado, pelo contexto, pelos elementos apresentados aqui, que Lucas, de forma detalhada, ele traz e são elementos importantes que não escapam à percepção de Lucas e também não deve escapar à nossa. Ele dá aqui alguns elementos e descreve todo um cenário de bandeja para que a gente possa entender de fato o que é que aconteceu aqui na ocasião. E aqui eu queria destacar os elementos, não vai dar para falar todos, mas os mais importantes que Lucas destaca, que a gente vai ver como é interessante para a gente entender. Primeiro, Nazaré. Nazaré, onde Jesus foi criado. A sinagoga. Na época de Jesus, tinha alguns detalhes que a gente, hoje daqui, a gente só consegue entender do primeiro século quando a gente adentra aquela realidade. Então, o seu costume, Lucas vai falar. Lucas vai dizer que lhe entregam o livro de Isaías, não é qualquer livro, não é qualquer leitura. Vai dizer que Jesus fecha o livro, devolve ao assistente e se assenta.
e vai dizer que todos estavam com os olhos fitos em Jesus. Então, eu queria falar um pouco aqui sobre Nazaré, o local onde Jesus se apresenta. Jesus, depois do batismo, ele agora cheio do Espírito Santo, ele volta para Galiléia. E por que é que ele tem que se apresentar em Nazaré, naquela sinagoga, naquele dia? Às vezes a gente acha que foi tudo feito de qualquer forma, mas não. Jesus estava sendo guiado pelo Espírito e naquele dia tinha que ser em Nazaré. E aí eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a sinagoga. Porque se a gente for observar, Jesus passou em várias sinagogas, inclusive antes vai dizer que ele passou e pregou em várias sinagogas e que todos se maravilhavam. Mas nessa sinagoga aqui especificamente, ela traz alguns detalhes em especial. A gente sabe, Éder, que a sinagoga foi criada lá na Babilônia, quando o povo judeu foi escravo. E como é que foi criado? Por que foi criado? Porque naquela ocasião o povo foi proibido de ler as escrituras sagradas. Ou seja, o Pentateuco, a Torá, de Gênesis a Deuteronômio, eles foram proibidos de ler, simplesmente não podia. E aí, com medo de que as escrituras se perdessem, o que o povo faz? Eles pegam as escrituras, eles dividem, fracionam em porções e eles pegam cada porção daquela e entrega para cada família para que eles pudessem decorar. As famílias deveriam decorar as escrituras, porque decorando não se perderiam. E aí, eles se reuniam nas sinagogas, aos sábados, né, e cada família, uma família lia aquela sua porção decorada. O tempo passa e aí, isso por volta de 500, mais ou menos 500 e alguma coisa, não me recordo muito bem. Depois, 150 anos antes de Jesus vir, antes de Cristo, novamente Israel é invadido e eles são proibidos de ler as escrituras novamente. E eles procedem da mesma forma. Pega as escrituras da época, que era o quê? Os livros históricos, salmos, os provérbios, profetas maiores e profetas menores, fracionam novamente e cada família tem a obrigação de decorar aquelas escrituras para que não se perdessem. Ok. Quando chega na época de Jesus, essas duas escrituras, elas já são unificadas e formam-se um anuário de leitura bíblica judaica. Então, eles formam esse ciclo, um ciclo anuário de leituras judaica. Então, quando Jesus chega na sinagoga naquele dia para ler aquela escritura, não é como hoje, Éder, Daniel, a gente chega na igreja e abre a Bíblia lá em qualquer local, escolhe uma leitura e lê. Não. Naquele dia, naquele exato dia, era lido aquela porção do livro de Isaías. E olha o detalhe importante, ele fala aqui do costume, que nas outras passagens onde se fala de sinagoga, não se destaca esse costume. Não era apenas o costume de se ir à sinagoga e estudar as escrituras. Havia um outro costume específico naquela época. Era o costume que, uma vez por mês, o membro mais velho, o filho mais velho daquela família que estava responsável por trazer a tradição desde que ela foi feita em porções fracionadas e aquela família tinha aquela obrigação, aquela responsabilidade, uma vez por mês, o filho mais velho,
ele sendo habilitado, não era qualquer um que podia ler, se ele tivesse condições, então ele se levantaria e faria aquela leitura. Então, quando passa-se a leitura do livro de Isaías para Jesus e ele lê, é muito importante a gente entender que já era um trabalhar do Espírito de Deus. Já era o trabalhar do Espírito Santo, existia todo um cenário preparado, existia um contexto onde o Espírito vem, onde Jesus vem através do Espírito para trazer aquela revelação que deixaria ali todo mundo de queixo caído. Então, quando a gente pensa, quando a gente sabe que era um costume, que Jesus, em outras ocasiões, já teria lido essa mesma porção e não tinha acontecido nada de extraordinário, a gente percebe a diferença que se deu aqui neste que eu falo que é um acontecimento fenomenal. Entrega-se a leitura, Jesus lê, e aí o normal seria ler e explanar a leitura e ensinar em pé. Mas Jesus não lê e fica e explana a leitura e explica e ensina. Jesus lê, devolve ao assistente e se assenta. Quando ele se assenta, diz que todos estão com os olhos fitos em Jesus. Todos estão com os olhos grudados em Jesus. Estão pasmos, maravilhados. E é isso que Jesus faz. Jesus lê, ele era o Messias. Jesus lê e se assenta naquela cadeira e fala de uma forma como ele nunca havia falado antes, mesmo que ele já houvesse lido essa leitura antes. Ele fala e ensina com toda a ousadia do Espírito, de forma que todos, o texto diz que todos estão pasmos, com os olhos fitos nele e se perguntando de onde vem toda essa autoridade. Ninguém entende o que é que está acontecendo. É a autoridade que estava sobre Jesus, o Espírito de Deus. E aí ele diz, o Espírito de Deus está sobre mim. Deixa eu ler aqui o versículo. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, Jesus ali, ele revela, eu sou o Messias. Eu fui ungido pelo Espírito, o Espírito está sobre mim e o meu ministério, o que eu vou fazer através do Espírito, ele relata aqui. Dar liberdade, pregar, libertar, dar vista aos cegos. Então, ele traz toda essa revelação bombástica que deixa todos na sinagoga de queixo caído, maravilhados, se perguntando o que é isso que está acontecendo. Foi isso de forma assim muito rápida, muito superficial, o que aconteceu aqui nesse cenário. E interessante, né, que as pessoas estavam admiradas nos ensinamentos dele, que também no versículo 15, um pouco antes, diz, ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Ou seja, era um ensino com graça, um ensino com sabedoria, com unção, com autoridade. Então, a virtude do Espírito estava ali com ele, no seu ministério de ensino, nessa declaração de ele estar anunciando, dizendo para todos abertamente, eu sou o Messias, eu estou aqui, né, para dar início a esse poderoso ministério. E aí o tópico primeiro vai falar sobre isso, Jesus, o ungido de Deus e a sua missão. A paz do Senhor, amados irmãos, quero agradecer a Deus pela oportunidade, um privilégio de poder estar aqui mais uma vez participando desse lindo projeto da equipe do CAPED. Agradecer ao pastor Éden pelo convite, muito obrigado, pastor, a irmã Cecília que está dividindo esse espaço comigo.
É um prazer e espero que tudo que nós estamos trazendo aqui sirva para os nossos amados irmãos professores que estarão preparando aí a sua aula e desde já desejamos que vocês tenham uma aula abençoada. Foi-me dada a missão aqui de compartilhar com os irmãos algo aqui do tópico primeiro, né? E o importante aqui é destacar nesse tópico, antes de falar do tópico em si, destacar aqui que Jesus, ele é Deus, é uma das pessoas da Trindade, mas para resgatar o homem, ele se esvaziou da sua glória. Esse é o primeiro ponto relevante que nós devemos observar aqui, citado aqui pelo comentarista. Nós sabemos e cremos que o nosso Deus ele é trino, ou seja, 3 pessoas distintas que coexistem em um único ser, e isso nós aceitamos pela fé. A nossa capacidade humana é muito limitada para nós compreendermos isso, né? Seria o finito tentando entender aquilo que é infinito. O compositor e músico, líder da banda Legião Urbana, Renato Russo, em uma de suas composições, ele escreveu o seguinte trecho: quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é 3. Tenho certeza que ele morreu sem conseguir entender isso, porque isso nós aceitamos pela fé. Entender isso na sua totalidade, na sua magnitude, é algo que nós não conseguimos. Mas o importante aqui, destacado aqui pelo comentarista, é que para resgatar o homem, este Jesus, sendo Deus, ele precisou esvaziar-se dessa glória, ele precisou despir-se da sua glória. E vale lembrar aqui que despir não é deixar de ter, não é perder, né? Ele deixou o seu trono de glória, de majestade e a sua posição temporariamente para enfrentar a cruz e pagar o preço, né, por todos nós. Ele assumiu a forma física, nascendo e vivendo uma vida terrena sujeita às mesmas paixões, como já foi citado aqui pelo comentarista, aqui no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Então, para nós entendermos isso, antes da queda, o homem ele foi vencido pelo diabo. Lá no Éden, ele não tinha pecado, sendo, portanto, justo diante de Deus. Para vencer a Satanás, teria que ser um homem nessas mesmas condições, né? Mas para se tornar um homem, assumir um corpo físico, Jesus precisou deixar a sua glória. Satanás venceu o homem na terra e ele precisava ser vencido na terra. Enquanto Deus, Jesus já tinha vitória sobre ele sempre foi um derrotado, né? Na condição eterna de Jesus, enquanto Deus, o diabo já era um inimigo vencido, né? Jesus precisava vencê-lo enquanto homem. Por que eu estou destacando isso? Exatamente para coadunar com o pensamento aqui do nosso comentarista, né? A dívida de todos nós diante de Deus, né, ela precisava ser paga. Então, tal como acontecia lá no Antigo Testamento, para que uma pessoa que tivesse uma dívida muito alta, aquele que não podia pagar a dívida, né, ele tinha que ter um parente e esse parente precisava ter alguns critérios. Ele precisava ter condições de pagar essa dívida e querer pagar essa dívida. Então Jesus, ele se fez homem exatamente por isso, porque ele tinha condições e ele quis pagar a dívida. Então aqui no comentário, o escritor, ele escreveu o seguinte trecho: algumas pessoas acreditam que Jesus venceu o pecado pelo fato de ser Deus, né? Como nós já dissemos, enquanto Deus, o diabo sempre foi um adversário derrotado para ele. Essa derrota já havia acontecido lá na eternidade, nós não sabemos em que período isso aconteceu, mas Satanás já era derrotado, né? Então, o que eu trouxe aqui para compartilhar aqui com você, amado professor, é a respeito do intelecto de Jesus e o seu cognitivo, né? Então, muitos afirmam que ele detinha todo esse conhecimento, como já foi dito ali pela Cecília, né, ao fazer a leitura ali do trecho, e a gente vê Jesus ali ainda na infância, ali na tenra idade, ali conversando ali com os doutores, e muitos acreditam que ele realizou tudo isso, ele fez isso por ser Deus, mas na verdade não, né? Enquanto homem, ele nunca fez uso da sua natureza divina. Na verdade, o seu conhecimento e sabedoria
tanto bíblico quanto secular, foi progressivo. Isso a gente pode ver lá no livro de Lucas, né? E eu vou ler aqui com vocês, Lucas capítulo de número 2, versículos 39 e 40. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ou seja, o seu conhecimento, ele ia aumentando. Então nós sabemos que ele viveu de acordo com a lei de Moisés, enquanto isso, ele não foi diferente de nenhum dos meninos judeus. Ele frequentou a escola porque os judeus eles tinham essa obrigação, esse dever de aos 5 anos colocar o filho na escola, né? A qual ali no caso de Jesus, como já foi dito ali pela irmã Cecília, ali na sinagoga de Nazaré, né? Então lá eles aprendiam as escrituras, começando lá pelo livro de Levítico, né? Até os 10 anos as escrituras eram a única matéria estudada. Nesse tempo eles liam, aprendiam os livros da lei, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? Depois os livros proféticos e algumas agiografias, né? As biografias aí de alguns homens eminentes do judaísmo. Grandes trechos daquilo que ele lia, e os outros meninos também, eram memorizados pelas crianças. No caso de Jesus, como ele tinha o seu intelecto preservado, né? Ele não havia sido contaminado pelo pecado, ele fazia uso de 100% do seu intelecto, né? E a partir daí ele foi adquirindo conhecimento. E vale lembrar que inteligência é uma coisa e conhecimento é outra, e sabedoria é outra. Uma pessoa pode ser muito inteligente, mas se ela não ler, se ela não ouvir, se ela não estudar, ela não vai adquirir sabedoria. Então nós podemos observar aqui que o nível de QI de Jesus era altíssimo, a gente não faz ideia nem quanto, né? Era o nível máximo. E eu até elenquei aqui, existe uma escala, né, que fala aí sobre esses níveis de QI, que é o quociente de inteligência. Considera-se superdotado, isso aqui eu achei interessante, aqueles que possuem acima de 144 pontos o seu QI. Então esses são gênios, né? São considerados aí os gênios. A gente vai ver ao longo da história muitos aí, muitos gênios que nós tivemos aí na história secular. Isaac Newton, Mozart, Albert Einstein, por exemplo, Shakespeare, né, na literatura, que escreveu tantas peças teatrais e tantos outros sonetos, né? E depois nós temos aí de 115 a 129, são os considerados superdotados. Aliás, de 130 a 144 pontos, são superdotados. Uma média alta de 100 a 114, média baixa de 85 a 99, abaixo da média de 70 a 84 pontos e considerado um QI baixo de 55 a 69 pontos, aliás, 69 pontos, né? Então Jesus, ele estava acima de tudo isso, por isso ele crescia em graça e em sabedoria. E quando ele é interrogado ali pelos doutores, todos ficam impressionados com o tamanho de conhecimento e de sabedoria que ele tinha. Então dizer que Jesus ele tinha toda essa sabedoria por ele ser Deus, isso a gente pode entender, né, que não é verdade, né? Tudo que ele fez, no decorrer da lição, isso será muito bem tratado, tudo que ele fez foi enquanto homem, né? Então ele teve uma vida normal, a diferença é que enquanto homem, né, ele tinha o seu QI preservado, então tudo ele adquiriu lendo, adquiriu ouvindo, né? Então eu tenho certeza que Jesus ele era o primeiro da sala, né? Eu acredito que ele tenha sido aí, se fosse nos nossos dias, um orgulho de todos os professores. Interessante essa relação das naturezas de Jesus, divina e humana ao mesmo tempo. Se o professor quiser buscar um pouco mais, pesquisar, a doutrina chamada da união hipostática, onde é tratado sobre isso. É uma área onde busca aprofundar e compreender um pouco sobre isso. Ali ele é Deus, ele é homem. Ele não deixou de ser Deus, não deixou de ser homem, mas um Deus sem exercer e sem utilizar os atributos divinos. Também é homem, mas um homem sem pecado. Então, essa junção dessas duas naturezas, a única pessoa na história com essa natureza é Jesus Cristo, de ser homem e, ao mesmo tempo, Deus. E sendo homem, ele teria que exercer o ministério como um homem, dependendo do Espírito, orando,
comunhão com o Pai, dependendo da virtude de Deus, né? E até uma forma de nos mostrar como servo de Deus, que nós precisamos se espelhar nele. Então vale lembrar que até os 30 anos ele viveu uma vida normal, né? Então até uma vez foi passado aí numa emissora de televisão um filme, né, narrando ali a vida de Jesus, e mostra lá uma cena que Jesus menino ele cura a asa de um passarinho. Então se o cristão, né, se o crente, ele não tiver alicerçado na palavra de Deus, ele acaba acreditando nessas coisas, né? Então, até os 30 anos, ele viveu como qualquer pessoa, como qualquer criança, como qualquer adolescente da época. Exato, uma vida normal. E um detalhe de interesse é que o sacerdote, ele começava a exercer o seu sacerdócio com os 30 anos, né? Então, ele 30 anos iniciava, e é a idade que Jesus começa a iniciar suas obras, seus sinais, seu ministério. Então, é um exemplo para nós, essa dependência de Cristo, em depender da virtude do Espírito, um exemplo para nós, cristãos, obreiros de hoje, servos de Deus hoje, a depender do Espírito em tudo que fizermos para Deus. E aí a gente vai olhar o poder do Espírito Santo na vida de Jesus, que fez com que ele exercesse sinais, maravilhas, coisas tremendas, coisas miraculosas, coisas que o povo ficou espantado e se perguntando: quem é esse? É um profeta? Quem é esse? É o Messias mesmo? Quem é esse? Tanta coisa acontecendo. E o tópico 2 vai abordando isso, né? Jesus viveu no poder do Espírito Santo. A gente vai olhar um pouquinho sobre Jesus operando maravilhas. Quem é esse? Quem é esse? Não é o filho de José? Eu estou enganado, algo mais ou menos assim, né? Eu achei interessante a explanação do Daniel, quando ele diz assim, acho que ele falou de forma muito rápida, mas eu peguei. A gente tem que pegar determinadas coisas que passam assim e falar: opa, isso aqui é importante, isso aqui é interessante, eu quero para mim. Então, em algum momento, se ele puder até repetir, ele fala assim que Jesus era da mesma forma que os outros meninos, só que como a mente dele não tinha pecado, é mais ou menos isso? Sim. Não tinha pecado, ele absorvia mais. Olha que interessante, a gente não para, às vezes, para pensar nessas coisas. Se eu quero aprender mais de Deus, quanto mais eu me afasto do pecado, quanto mais eu me separo, quanto mais eu me santifico, mais a minha mente tem condições e capacidade de absorver de Deus. Não é só uma santificação, como a gente está acostumado a ver, só uma separação em si. Não, isso tem um resultado concreto. Não é isso, irmão Daniel? Isso tem um resultado concreto. Isso é para que a gente possa aplicar na nossa vida também. Eu sou pecadora, você é pecador, mas se a gente se afastar cada vez mais do pecado, nós vamos absorver muito mais de Deus, até porque vai sobrar mais tempo, né? Então, é isso. Mas aqui no tópico 2, o comentarista traz uma série de exemplos que está ligado aos versículos 18 e 19, que são o ministério de Jesus em si, o desdobramento do ministério de Jesus, aquilo para o qual ele veio fazer. Então, ele começa falando dos pobres, né? Ele começa falando dos pobres. Deus sempre preocupado com os pobres, tanto é que ele começa a pregar o seu ministério numa região muito pobre, Galiléia, uma região desprezada, né? Terra de Zebulon, ele começa por ali. E a primeira coisa que Jesus diz eu vim para pregar o evangelho aos pobres. E aí, como é que isso seria feito? Qual seria o resultado além da salvação? A gente sabe como é que uma pessoa que vive... E quando a gente fala de pobre, no século I em Israel, era paupérrimo mesmo. Não era o pobre que a gente hoje está acostumado a ver aqui no Brasil. É claro que existe
algumas regiões que a gente não faz ideia de como é de fato. Mas aqui os pobres eram realmente pessoas que não tinham esperança nenhuma, pessoas sofridas e pessoas que precisavam de um alento. Jesus aqui ele se apresenta no contexto geral como o Salvador, como o emancipador, aquele que veio para libertar, para dar condições às pessoas, todas essas acometidas de pobreza, cativos, oprimidos, a todas essas pessoas, o que primeiro elas precisam? Elas precisam ser libertas para depois terem condições de escolher alguma coisa. Poderia até ser que elas escolhessem, e aí lá em Gálatas, Paulo vai dizer assim, não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão, enfim, poderia ser. Mas o que Jesus queria dar era a liberdade. Eu vou emancipar, eu vou libertar para que tenha condições de escolher. E aí ele cita aqui os pobres, evangelizar os pobres de que forma? Através das riquezas das boas novas. Porque as boas novas, o evangelho, a graça, ela é a riqueza. Está acima do ouro. Tem um versículo lá em Provérbios, não me lembro, mas é Provérbios, que diz que a graça ela é melhor do que o ouro e a prata. E Jesus contempla que os pobres, quando traz o evangelho, Jesus está trazendo algo que está muito acima do ouro e da prata, que isso vai preencher a vida dos pobres. Efésios no capítulo 1 e o versículo 3 diz, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E aí depois os cativos, para dar liberdade aos cativos. Quem eram os cativos? Os cativos eram aquelas pessoas que viviam sobre o jugo, debaixo do jugo da lei, com cargas pesadas, com tantas coisas que se colocava para ser cumprida. E aí Jesus vem dizendo que não era bem assim, que para ser salvo não precisava de tudo aquilo. E aí tem lá um versículo, Gálatas, no capítulo 5, versículo de 1 a 3, eu queria até achar aqui, Gálatas, deixa para mim. Eu quero ler esse versículo, porque esse versículo é importante. Eu deveria até ter deixado aqui marcado, mas eu não deixei, acabei esquecendo. Onde está Gálatas? Gálatas, capítulo 5, o versículo de 1 a 3. Olha só. Estai, eu já citei ele. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, Jesus veio para libertar essas pessoas que estavam cativas pela lei, pelo jugo que era muito difícil de ser cumprido. E aí Paulo vem advertindo aqui. Ele traz o que no lugar disso? O que é que ele oferece? Ele oferece a graça. Olha lá, a graça aí novamente. Depois Jesus fala dos cegos. Como é que Jesus veio? De que cego ele está falando aqui? Tornar a dar vista aos cegos. Aqui Jesus não está falando daquele cego, sabe, Éder? Que ele curava, encontrava assim e curava. Não, ele está falando de uma cegueira espiritual. Através da luz da vida. E ali ele estava sendo a verdadeira luz que ilumina todo homem. Está escrito em João capítulo 1, versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Jesus curou cego, Jesus curou cego, Jesus curou coxo, Jesus curou coxo.
Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Mas isso, na verdade, não era o ministério para o qual Jesus veio realizar aqui na terra. Jesus veio libertar, abrir a visão das pessoas que viviam em trevas. É essa cegueira que Jesus veio curar, a cegueira espiritual. Então, Jesus fez muitos milagres, mas por vários motivos. Jesus fez milagre porque ele se compadecia, porque ele sentia misericórdia, o Espírito estava sobre ele, tinha poder para fazer milagre. Mateus vai dizer que Jesus fazia todos os tipos de milagre. E ele, de fato, fez pelo poder do Espírito. Mas não que esse fosse o ministério específico, não. Jesus fez por outros motivos, né? E aí, João capítulo 8, versículo 12, diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, veja que não era cego físico. Dos oprimidos, em Mateus capítulo 11, o versículo 28, Jesus se coloca ali diante de todos e diz assim: vinde a mim todos vós que estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, a lei, ela não apenas ela oprimia, como era de forma muito dura, muito rígida, né? Jesus diz: não, eu sou manso e suave. É de forma diferente. 1 de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, diz assim, olha: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus veio para um povo, para cuidar de um povo que estava sofrendo e que precisava de liberdade. Esse foi o ministério para o qual Jesus veio realizar e o fez com maestria através do Espírito de Deus. Todos os milagres que fez foi através do Espírito de Deus. Por que é importante a gente saber disso? Porque a gente descobre que se Jesus, ele precisou do Espírito Santo, da ajuda, do auxílio, da unção do Espírito de Deus para cumprir o seu ministério. Então, não existe cumprimento de ministério, não existe ministério sem o Espírito Santo de Deus. Complementando esta fala da irmã Cecília, para refletir da lição Jesus despojou-se de sua glória, realizou inúmeros sinais pelo poder do Espírito Santo que estava sobre ele. É tremendo esse pensamento final que realmente não se exerce, não se cumpre, não se é eficaz, não se tem resultado se não for pelo Espírito Santo. E para esclarecer um pouco sobre o que foi dito também não é o ministério ou a razão de Jesus estar curando, de Jesus estar fazendo esses sinais, realmente é porque a finalidade principal, ou a razão final de Jesus não era apenas a cura, não era apenas tirar de algum peso. Sim, ele veio para curar, ele veio para tirar da opressão, são várias opressões, opressão da enfermidade, opressão do jugo, opressão do jugo político do império, do jugo da lei, opressão espiritual de demônios. Então são várias opressões que ele vem, ele faz isso, ele tira da opressão, ele cura a enfermidade, diversos tipos e diversas formas de atuação nessas curas. Ele faz tudo isso, mas a razão final é a salvação, é a redenção da alma. Então ele faz tudo isso, mas que isso não seja a razão, a essência do Evangelho não é a cura, mas a cura promove a pessoa se achegar a Deus, se quebrantar diante de Deus e ter a salvação. A finalidade final era a redenção do ser humano, né? Isso que a gente falou sobre não ser o ministério dele, faz parte do ministério, mas a razão final é a redenção do homem, trazendo o homem de novo para junto de Deus. Sim, é interessante observar porque assim, tem alguns detalhes que a gente precisa atentar. Quando eu falo que Jesus ele não morreu na cruz para curar o cego, é uma verdade, mas
Jesus curava porque ele tinha compaixão, porque ele tinha poder. Muitas passagens a gente vai ver que diz assim, o Espírito se moveu e ele se compadeceu, ele teve misericórdia e ele fez. Porém, pastor Éder, existem alguns milagres que Jesus fez que fazia parte do ministério. Pode ver que quando alguém chega para Jesus e diz assim, e esse daí que está cego, quem pecou? Ele, os pais ou ele? Como é que foi? Jesus diz assim, nem ele nem os pais. Isso se cumpriu, isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifestada. Naquele contexto da época, existia uma tradição muito forte em Israel, que era a seguinte, alguns milagres só poderia ser feito, são os chamados milagres messiânicos, que qualquer pessoa podia fazer alguns milagres, se tivesse cheio, profetas poderia fazer, mas alguns milagres só podia ser realizado por Jesus. Por exemplo, a ressurreição de alguém, ninguém jamais podia fazer. Por exemplo, a cura de um leproso, ninguém podia curar um leproso. Porque quando a gente olha lá em Levítico, vai dizer que a lepra ela é do pecado, né? Ela está associada ao pecado e ela está associada, a lepra, a uma maldição que o próprio Deus teria lançado. Ora, se Deus lançou uma maldição sobre alguém, alguém pode ir lá e quebrar essa maldição? Lançada por Deus? Não, de forma alguma. Quem é que poderia fazer isso? O Messias. Então, quando Jesus vem pelo Espírito, Jesus guiado pelo Espírito, e cura um leproso, ele está se manifestando e dizendo, vocês acreditam que só o Messias pode curar um leproso? Então, eis aí a prova. Então, quando a gente vê que Jesus cura aquele leproso e ele diz assim, vai se apresentar aos sacerdotes. O sacerdote conhecia da lei, o sacerdote conhecia da tradição. Então, ele estava mandando, vá e dá o seu testemunho. Era o testemunho de que o Messias estava no meio deles, de que Jesus era o Messias. Vocês querem provas? Está aí a prova. Então, isso fazia parte do ministério de Jesus. Só para a gente não confundir e dizer assim, ah, mas milagre fazia ou não fazia parte? Em determinados casos, sim, e em outros, não. Na verdade, um acaba complementando o outro, né? Então, no tópico segundo, o comentarista coloca aqui, Jesus viveu no poder do Espírito Santo, e isso nós já comentamos, né? Falamos um pouquinho sobre isso, que em nenhum momento ele fez uso da sua natureza divina, mas sim pela unção do Espírito Santo que estava sobre ele, né? Então, nós podemos observar que imediatamente após o batismo, quando ele é conduzido ali ao deserto pelo Espírito, para travar aquela que alguns consideram como a maior batalha espiritual da história, né? Porque se Jesus tivesse fraquejado ali, tivesse cedido à tentação, né? Toda a humanidade estaria perdida, né? Então nós vemos ali que a forma como o diabo inicia ali a tentação, ele tinha acabado de ouvir a declaração vinda de Deus Pai, esse é meu filho amado, né, em quem tenho prazer, e é a partir daí que ele vai fazer uso, né, da sua fala. Olha, se tu és o Filho de Deus, ou seja, foi falado há pouco que você é o Filho de Deus. Então, se você é, né, então nós vemos que tudo isso Jesus precisou passar, então ele vence ali a tentação, mas o diabo não para por ali. Nós vemos que em toda a trajetória dele, ele vai ser tentado, a Bíblia nos diz que em tudo ele foi tentado, né, mas ele venceu porque ele viveu na unção do Espírito Santo. E nós vimos, estudamos na lição 4, o que os homens eram capazes de fazer quando a presença do Espírito Santo descia sobre ele. Então nós vemos Sansão, por exemplo, né, a literatura o pinta, o cinema o pinta como um rapaz robusto, forte,
né? A gente não sabe como era o físico dele, né? Mas uma coisa é certa, ele tinha toda aquela força porque o Espírito Santo descia sobre ele. Então Jesus só concluiu, né, exerceu o seu ministério porque a presença do Espírito Santo estava sobre ele. E o que é interessante aqui, e vale lembrar, e aqui o comentarista vai citar o poder que ele tinha sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades, e vale lembrar aqui que ele disse, né, isso são palavras de Jesus, que nós poderíamos fazer coisas ainda maiores do que as coisas que ele fez. Por que foi dito isso? Porque ele disse que ele iria, mas que o Consolador viria. E o Consolador, ele habita em nós, diferentemente do que acontecia lá no passado, quando o Espírito Santo descia momentaneamente, né? Hoje não, hoje ele habita em nós, né? E nós podemos realizar coisas ainda maiores do que aquilo que Jesus realizou, né? Então, tudo isso que foi falado, né, e vale lembrar aqui mais uma vez, que em nenhum momento Jesus fez uso, o comentarista ele deixou isso bem destacado, né, durante toda a lição, o professor que está preparando a lição, tenho certeza que já observou isso. Isso é muito importante destacar isso para os alunos, né, porque cria-se esse pensamento, mas Jesus só conseguiu fazer isso porque ele era Deus, ele só conseguiu vencer a tentação porque ele era Deus, ele só fez isso porque ele era Deus. Isso não é verdade. Tudo que ele passou aqui, ele passou, enfrentou e venceu como homem, né? Então isso é importante a gente trazer, no caso você professor, é importante destacar isso para os seus alunos. E também que a unção e o poder de Deus é sempre para servir. Você vê Jesus tendo a proposta, transforma a pedra em pão, que era para si mesmo, ele não faz. Depois, multiplicar o pão para o povo que está ali como discípulo querendo ouvir, ele faz. Então, o poder de Deus ele nunca usa para si mesmo, mas ele faz para o próximo, para o povo, para os discípulos, né? Então, a gente vê essa graça de Jesus e ele foi então conduzido pelo Espírito Santo. Então, o tópico 3, que é conduzido pelo Espírito Santo, e a conclusão, como nós já vamos avançando ali para o final, o tempo não permite prolongar muito, teríamos certamente bastante coisa ainda a receber por parte do irmão Daniel, irmã Cecília, mas, a irmã Cecília, vamos para o 3 ou algumas considerações já da conclusão. Então, o tópico 3 aqui que fala da condução de Jesus pelo Espírito, da condução do Espírito Santo na vida de Jesus. No capítulo 4, versículo 1, diz, e Jesus cheio do Espírito, ele, uma vez aqui, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito. Então, ele volta, ele é levado, ele vai daqui, ele vai de lá, ele Lucas mostrando que Jesus, ele é conduzido. Depois, no versículo 14, diz, então, pela virtude do Espírito. Virtude do Espírito, poder do Espírito, é a mesma coisa. De novo, Lucas mostrando que Jesus fazia através do poder do Espírito. Depois, no versículo 18, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, fui ungido pelo Espírito. Lucas faz questão de mostrar, de enfatizar que era através do Espírito. Depois aqui tem um versículo que a revista traz, que é Hebreus 4:15, que chancela o que o irmão Daniel falou, que fala, porque não temos uns... Olha só aqui que o escritor aos Hebreus coloca, destaca, abre os olhos, olha, porque não temos um sumo sacerdote no céu que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, só que, mas sem pecar. Olha o detalhe, entendeu? Então, ele foi tentado como nós. Por que que ele não? Porque ele não pecou. E foi através do Espírito. Depois, na ressurreição, Jesus não ressuscitou ao terceiro dia,
por vontade própria. Ele decidiu, 3 dias, domingo, estou voltando. Não, Jesus foi vivificado. Ele tornou a ter vida através do Espírito. 1 de Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, essa lição, ela é assim, poderosa para nossas vidas. Porque, pastor Éder, Daniel, ao mesmo tempo que Jesus ele desenvolvia o seu ministério aqui na terra, ele mostrava que era através do Espírito, ele também tinha a preocupação de ensinar os seus discípulos, olha, vocês precisam, eu vou para o Pai, não vos deixarei órfão, vou deixar o Espírito, tudo que eu faço é através do Espírito, vocês precisam ver, observar, produzir fé, acreditar, porque eu vou subir, vocês vão dar continuidade a essa obra. E o Espírito vai estar com vocês para fazer. Não existe ministério sem o Espírito Santo. Pensemos nisso, porque nós hoje temos a responsabilidade de levar o Evangelho aos pobres, de libertar cativos através do Espírito de Deus. Essa responsabilidade hoje é nossa. E nós precisamos repensar isso. Eu busco o Espírito de Deus o suficiente, como deveria. O meu ministério está como o Senhor quer que esteja. E por que não está se não está? Talvez nós precisemos buscar muito mais o Espírito de Deus para que possamos realizar as obras de Cristo aqui na terra, porque essa é uma responsabilidade da igreja, deixada para os apóstolos, e ao decorrer da história, até nós hoje, eu e você. Só finalizando aqui, né, que já foi falado, mas eu gostaria só de finalizar com esse pensamento, dizer, né, mais uma vez, que Jesus, enquanto homem, em tudo foi tentado, mas ele não pecou, né? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se ele tivesse cometido apenas um pecado, ele seria morto por esse pecado. Mas ele não cometeu nenhum, né? Ele foi examinado, né, e o adversário não achou nada nele. Se a gente ler o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30, lá diz que, palavras de Jesus, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Ou seja, eu não devo nada, eu não tenho pecado nenhum, né? Mas ele fez tudo isso, ele assumiu todos os nossos pecados para que nós pudéssemos estar aqui. Ele quis dar a sua vida. Não foram os judeus que o mataram, foram os romanos, não. Isso fisicamente, nacionalmente, de acordo com a lei lá de Roma, etc. Mas o que nós devemos entender é que ele quis dar a sua vida. Então ele veio, morreu, ele assumiu o nosso lugar para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Deus abençoe, irmão Deus abençoe, irmã Cecília. Jesus então nos demonstra que viveu uma vida toda na dependência e manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo, junto aos seus discípulos, e aí ao partir deixou a promessa. Fiquem esperando, porque agora o poder virá sobre vocês e vocês vão continuar essa obra. Farão coisas maiores, continuarão fazendo a obra, a vontade do Pai, a expansão do reino. E essa é a próxima lição de número 7, aguardando a promessa. Então, fiquemos nessa lição de número 6, que é todo esse trabalhar do ministério de Jesus no Espírito, na virtude do Espírito, na dependência do Espírito, para que seja o foco junto aos nossos alunos, que venhamos buscar essa vivência, viver tudo na dependência do Espírito Santo de Deus, e aí seremos vitoriosos.
seremos vencedores e agradaremos ao Pai e prosseguiremos na obra que Ele nos confiou fazer. Desde já, agradecendo a irmã Cecília, agradecendo o irmão Daniel, Deus continue abençoando grandemente e Deus continue abençoando a sua aula, professor, Deus continue abençoando a sua classe, a escola bíblica na sua congregação, que nós vamos prosseguindo, estudando sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus.